Olá, bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. A palestra de hoje será Todo aquele que se eleva será rebaixado. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, como sempre, vou pedir que vocês me acompanhem numa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Então, vamos lá. Vamos ler só um pedacinho do trecho do Evangelho, porque ele é bem comprido. Então, Jesus entrou, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus para ir tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Dai vosso lugar a este, que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: Meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7 e de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele tomou então a criança como modelo da simplicidade de coração e disse: Será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. O que quer dizer que quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, este será o maior no reino dos céus. O mesmo pensamento fundamental se encontra em outra máxima: Todo aquele que quiser se tornar o maior, seja o vosso servidor. E na outra: Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o Evangelho nos traz novamente a temática do orgulho e da humildade, quando ele se coloca em relação ao posicionamento da pessoa no banquete. Nós já falamos aqui no canal sobre o orgulho e a humildade em 2 palestras e coloquei aqui para vocês verem. Quem não pôde assistir, está aí disponível no canal. Mas hoje nós vamos falar de um outro tópico que também foi abordado aqui no Evangelho, que é a infalibilidade. Então, depois que ele termina de falar da parábola, o Evangelho traz esse comentário: será maior no reino dos céus aquela pessoa que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Então, o que seria infalibilidade? Quando a gente procura no dicionário da língua portuguesa, lá está escrito: infalibilidade é a característica do que é infalível, do que não falha. Então veja, o maior dos reinos dos céus é aquele que não tem nenhuma pretensão de ser infalível ou de ser superior aos seus irmãos, né? E o que essa infalibilidade tem a ver com a nossa vida? Muitas coisas. A aceitação da nossa falibilidade, ou seja, o inverso, né, da infabilidade, é um dos mecanismos que vão nos ajudar a desenvolver não só a humildade,
mas também todas as outras características que precisamos para a nossa evolução moral e espiritual. Eu vou ler um pedacinho. Na verdade, o capítulo é bem grande, de emoções que curam, onde ele vai trazer esse tópico, né, da aceitação da nossa falibilidade. Quando não aceitamos nossas imperfeições, o sofrimento aumenta, pois a cobrança e a rigidez desenvolvem um campo mental fértil para a mágoa diante da frustração das expectativas, para a insegurança por não conseguirmos controle sobre a vida, para o medo do que pode acontecer por não termos esse controle, para a culpa por não termos conseguido controlar, para a vergonha por não termos alcançado o que gostaríamos e para a revolta por tanta luta anterior. Aprisionados nesse redemoinho de emoções, instala-se então em nós a baixa autoestima, que é uma dolorosa sensação de desvalor pessoal. Viveremos um conflito desgastante entre aquilo que somos e aquilo que gostaríamos de ser. E para quem assistiu a nossa palestra da humildade, né? Humildade é justamente isso, né? Ter ciência exatamente daquilo que somos. Então, quando Jesus coloca para que nós nos sentemos no último lugar, ele está exercitando em nós a humildade. Por quê? Porque seremos elevados se formos dignos. Mas quando nós temos uma ilusão a respeito da nossa importância, né, nós nos elevamos, como ele coloca, nós escolhemos os lugares para sentar. E aí pode ser que sejamos desiludidos, porque se o dono da festa chega e diga: ceda seu lugar a esse outro meu amigo, né, que é mais importante do que você, nós seremos humilhados no nosso orgulho. E por que que isso acontece? Porque nós emprestamos, né, nos demos um valor pessoal junto ao dono da casa que não era real, né? Ou que achamos ser superior aos outros convidados. O valor, né, ser superior aos outros convidados que ali estavam. Então, a humildade é justamente isso, termos consciência do que nós somos, né? Então, a ideia de falibilidade, ela está também muito atrelada a essa visão, né, de quem nós somos. E quando nós não aceitamos as imperfeições que nós temos, nós estamos cobrindo, né, as nossas imperfeições com o orgulho, que a gente também já falou. E o que acontece, né, quando nós não aceitamos, como a irmã está dizendo? Aumenta a cobrança, aumenta a rigidez conosco mesmo. E aí vai abrir um campo, né, de desenvolvimento para culpas, medos, mágoa, revolta, né? E aí é o caminho para a instalação da baixa autoestima. E a baixa autoestima, ela vai então se manifestar com outras características que também não são bonitas, como a arrogância, por exemplo, né? Mas vamos continuar lendo mais um pouquinho desse texto da irmã, que é muito bonito. A aceitação da nossa realidade é fundamental para gerir um processo de reforma íntima produtiva e esperançosa, já que o aprimoramento pessoal só flui com naturalidade quando criamos uma relação amigável e pacífica com nossas limitações e deficiências. E agora ela vai falar uma coisa bem interessante, ó. Devido à não aceitação da nossa verdade pessoal, podemos afirmar com pequenas variações de pessoa para pessoa que em 75% do nosso tempo vivemos mentalmente presos ao passado. 20% focamos no futuro e apenas 5% do tempo conseguimos sincronizar-nos com o presente. Quando vivemos no passado, nós nos aprisionamos na mágoa. Quando vivemos no futuro, escravizamos-nos à ansiedade. E só quando vivemos no presente experimentamos a realidade.
A mágoa é raiva do que aconteceu e a ansiedade é medo do que virá. Só no presente podemos experimentar o intercâmbio das forças com a vida, que nos alimenta e enriquece. A raiva do passado é direcionada a alguém ou contra si mesmo. O medo do futuro cria a exaustão de energia na tentativa de controlar os acontecimentos e as pessoas para evitar as imaginárias tragédias ou decepções. Somente vivendo no presente é que conseguiríamos ser alguém adaptado à realidade e consciente do nosso papel pessoal em tudo o que lhe acontece, aceitando tudo aquilo que não lhe é possível fazer ou transformar, né? Então, isso tem acontecido muito com todos nós, né? Nesse momento da pandemia, onde nós temos um tempo para refletir, nós ganhamos, né, um tempo forçado aí da espiritualidade para que possamos refletir sobre os nossos valores, sobre quais são as nossas condições atuais de desenvolvimento. E parece que quanto mais nós ficamos conosco mesmo, mais difícil se torna essa relação. Por quê? Exatamente porque do que ela coloca, né? Deixa eu voltar aqui. Que devido à não aceitação do que nós somos, nós passamos então 75% do nosso tempo vivendo, lembrando, né, de coisas que foram boas ou coisas que foram ruins, mas que pertencem a um passado. E muitas vezes, quando nós lembramos das coisas ruins, nós nos cobramos, nós sentimos raiva, ou de nós mesmos, ou das pessoas que fizeram com que a gente passasse aquela situação, né? O restante do tempo, 20%, nós focamos no futuro. Então, nós temos a doença da ansiedade, porque nós estamos vivendo o futuro mentalmente, mas não na forma presente. E isso faz com que a ansiedade se instale, gerando doenças aí, como transtornos e fobias bem graves, inclusive. E na pandemia nós estamos vendo principalmente o aumento das doenças e transtornos junto aos jovens. Os jovens, eles não têm como nós, já na meia-idade ou já em idade avançada, o entendimento dos ciclos da vida, né? Então, para eles estão nos primeiros ciclos. Então, isso gera uma instabilidade muito grande. Nós já vimos muita coisa passar, nós sabemos que a vida é cheia de altos e baixos, e daí que nós fugimos muito para o passado. Já os jovens, eles fogem muito para o futuro, né? E então é diferente, aí cria os transtornos de ansiedade, que é mais frequente nos jovens. Não que nós não possamos ter, né? Temos também, né? Depende muito da pessoa. Mas o que ela quer dizer é que 5% só do nosso tempo nós conseguimos sincronizar com o presente. Isso porque nós vivemos numa condição onde o nosso inconsciente, ele age a maioria do tempo. Quantas vezes já nos pegamos agindo em determinada situação ou falando algo que nós nos arrependemos logo em seguida? E por que isso acontece? Porque isso é uma resposta automática do nosso cérebro, que fica, né, 95% no inconsciente, porque esteja ele no passado ou no futuro, ele não está presente. E quando ele não está presente, ele não está consciente do que está acontecendo. E como o nosso corpo é uma máquina, ele precisa tomar as decisões que estão acontecendo no presente. E como a mente não está consciente, ele faz aquilo que é tido como padrão, ou seja, no controle remoto. E isso são, então, os hábitos que nós adquirimos, que estão sedimentados no nosso inconsciente. Como nós estamos num desenvolvimento mediano, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, é muito natural que os nossos hábitos não sejam os melhores possíveis e que nós tenhamos desenvolvido esses hábitos por milênios, eles estão lá arraigados em nós. Então, quando nós não estamos prestando atenção, né, eles acabam se repetindo inconscientemente, de maneira automática. E daí vem aquelas coisas, nossa, eu falei aquilo, eu não queria ter falado. Ah, eu fiz tal coisa, mas me arrependo tanto. Por quê? Porque naquele momento você não estava consciente. E aí vem uma outra
frase de Jesus, que é, né, orai e vigiai, é justamente para que a gente tenha condições de ir modificando esses hábitos ao longo do tempo. Nós não temos essa palestra aqui no canal, mas eu já dei essa palestra algumas vezes presencialmente. Quem sabe no futuro podemos colocar, né, essa palestra aqui de modificação dos hábitos, que não é fácil, nós precisamos estar sempre conscientes para que a gente possa modificar um hábito. Um hábito nunca se extingue, ele é trocado por outro, né, um mecanismo que nós temos. Então nós precisamos estar primeiro conscientes para não permitir esse modelo de repetição automática, né, do inconsciente, e depois estabelecer, num segundo momento, um hábito novo, um hábito bom. Quando nós tivermos estabelecido todos os nossos hábitos ruins, né, trocados os ruins pelos bons, nós estaremos num grau de evolução maior. Bom, continuando aqui então. E daí, por isso que ela fala, né, que viver no presente é ser alguém que está adaptado à realidade, consciente de seu papel pessoal em tudo o que lhe acontece, aceitando aquilo que não é possível fazer ou transformar. Então, é por isso a importância de vivermos o presente, não presos nem no passado e no futuro, né? Uma coisa interessante que ela vai falar aqui, ó, é isso, que a aceitação, né, não significa que tenhamos que ser sempre do mesmo jeito ou que nós vamos nos acomodar com aquilo que não aceitamos sobre nós. Significa apenas que vamos parar de brigar conosco mesmo, parar de resistir às nossas imperfeições e parar de colocar uma força para controlar a realidade que não é controlável. Aceitar as nossas imperfeições é criar um acolhimento amoroso com a nossa sombra pessoal. E tirar as nossas capas, né, do orgulho também, porque quando nós não aceitamos, nós nos escondemos embaixo das capas do orgulho, né? Então, realizar uma transformação interior na condição de inimigos de nós mesmos é um ato de agressividade, um movimento emocional de abrir nossas defesas energéticas. O conflito interior nos fragiliza, reduzindo a imunidade da aura. Quando não nos aceitamos, criamos mecanismos mentais de defesa que nos distanciam da realidade e fazem com que desenvolvamos atitudes de negação emocional. Um excelente exercício para a prática da aceitação é entrar em contato com a fragilidade, com a nossa vulnerabilidade, nossa condição falível. Aceitar a nossa falibilidade pode ser o melhor caminho para viver na vida com leveza, construindo atos de amor e paz interior. Aceitá-la significa desenvolver honestidade emocional para admitir que fizemos más escolhas, que fomos frágeis em momentos de decisão e ter a coragem de olhar para o que sentimos diante dessa realidade. Somente assim poderemos responder pelo que somos, pelos nossos comportamentos e sentimentos. Então, ela é uma terapia curativa, né? Por quê? Por que a aceitação é uma terapia curativa? Porque ela nos ajuda a tirar, né, essas capas, essas máscaras que nós colocamos quando, como ela diz aqui, quando nós não aceitamos a nossa realidade, nós podemos criar realidades alternativas. É até um distúrbio psicológico, é catalogado pela psicologia, né, e psiquiatria, onde a pessoa vive realidades alternativas, é uma fuga da realidade. Muitas coisas nós vemos que são fugas da realidade, os próprios jogos, a televisão, as drogas, né, listas são fugas, na verdade. Por isso que elas são difíceis de serem extirpadas da nossa sociedade, porque elas são bolsões de fuga para quando as pessoas não querem assumir a sua realidade. Nem sempre viver na realidade é uma tarefa simples e fácil, mas ninguém disse que seria simples. O que se diz é que se nós não tivermos coragem de enfrentar a nossa realidade, de assumir os erros que cometemos, né, e para que não
vamos, para que não num futuro próximo venhamos a cometer esses erros novamente, então o ciclo vai se repetir. Porque a vida repete as lições que nós precisamos aprender. Então, quando nós nos negamos a entender e a aprender, né, uma determinada lição que a vida quer nos ensinar, isso vai se repetir. E esse ciclo vai se repetir muitas vezes. Então, a fuga é a pior coisa que nós podemos fazer, porque nós vamos estar sempre fugindo de uma realidade que a vida quer nos mostrar. Também não é demais dizer que às vezes precisamos de ajuda para enfrentar essa realidade. Um bom terapeuta, né? Ou então uma conversa fraternal junto aos nossos centros espíritas, ou mesmo quando o caso são de psicologias e psicopatologias, a busca de médicos, né, psiquiatras, psicólogos que nos ajudem. Mas muitos são os caminhos que nós podemos traçar na nossa vida. O que não podemos fazer é dizer assim: ah, eu aceito, né, a minha vida, e se acomoda. Porque a vida não quer isso. Ela não quer que nós nos acomodemos. A aceitação não é sinônimo de acomodação. Aceitação é ter consciência do quais foram os resultados dos nossos atos e como fazer para transformá-los. Tem uma oração, né, que ele diz assim: dai-me, Senhor, né, discernimento para saber o que eu tenho que aceitar e o que eu tenho que mudar. Porque em alguns momentos da nossa vida nós ficamos nessa dúvida. Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso só aceitar? Né? Então, Chico Xavier tem uma passagem que é um texto muito bonito, que ele diz assim: como amar os parentes difíceis? Né? Então, ele diz assim que amá-los, né, significa aceitá-los e respeitá-los, mas não concordar com as coisas. Então, mas eu não preciso discutir com a pessoa, né? Não preciso impor a minha opinião de vista até que ela acate. E Ramatiz tem uma que é outro mestre, né, muito sábio, ele diz assim, que em certos momentos da vida, né, é melhor ser gentil do que ter razão. É a mesma coisa que Chico Xavier está dizendo, né? Nós temos o respeito pela pessoa, nós acatamos e aceitamos a opinião dela, mas nós não compartilhamos e nem concordamos com ela. Então, são coisas diferentes que às vezes nós confundimos, né? Então, continuando aqui. Então, de acordo com as leis do universo, não existem fracassos, né? Existem somente resultado. O fracasso, a derrota e erro são expressões que a humanidade cunhou, né? Mas sobre uma ótica imortal, ela significa a necessidade de recomeço, de reexame e melhoria, né? Só vai errar quem tentar. E é melhor mesmo que nós não queremos só acertar, né? Por quê? Porque nós estamos ainda muito longe de sermos espíritos totalmente iluminados. O que nós temos que nos comprometer é em melhorar cada vez mais. Então, quando nós amamos, quando nós desenvolvemos o auto-amor, quando nós aceitamos que somos falíveis, né? Nós enxergamos com mais clareza também o defeito da outra pessoa, aceitamos que a outra pessoa também é falível, né? E isso fica mais fácil, essa convivência com respeito dentro da nossa própria casa, dentro da nossa área de trabalho, né? Tendo em mente que só Deus é infalível, né? Então, quando nós buscamos a infalibilidade, nós queremos nos igualar a Deus. Nós ainda um dia seremos melhores, né? Mas hoje ainda, dado que nós estamos todos reencarnados num planeta de expiação e provas, nós ainda somos muito falíveis. Para entendermos melhor essa parte, né, eu gostaria de ler alguns trechos do livro Sete Caminhos para o Auto-Amor, do Pai João de Angola e do Vanderlei de Oliveira, onde ele fala que a aceitação é um gesto de profunda amorosidade a si próprio. O primeiro e mais fundamental passo para a renovação dentro de nós mesmos é a aceitação. É o gesto de profunda afetuosidade conosco próprio. A atitude de honestidade emocional em reconhecer as nossas imperfeições
É a porta que se abre para grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Renovação interior não é anular ou acabar com algo em nós, mas nos reeducarmos as más inclinações para que elas se transformem em força, orientação e paz. Nada precisa ser destruído em nós, tudo deve ser transformado. Quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, se assume então uma postura de inimizade consigo. E essa resistência ao nosso lado sombrio faz tudo ficar mais difícil e pesado, aumentando os efeitos de nossas limitações e dificuldades, como se colocassem sobre elas uma lente de aumento. Isso se chama martírio, o ato de entrar em litígio com o nosso próprio lado sombrio. Renovar-nos já é um ato difícil, e com martírio fica pior ainda. A melhoria só vai acontecer conosco quando nos olharmos com sabedoria e misericórdia, quando entendermos as origens dos nossos equívocos, quando nos amarmos, mesmo com as nossas imperfeições temporárias, e aprendermos a transformá-las em luz e em rota para a nossa vida. Somente sendo amigo de nós mesmos e nos acolhendo, até termos terminados os nossos enganos, é que conseguiremos nos reerguermos e recomeçarmos por meio do acolhimento amoroso. O auto-amor florescerá em quem se abraça com ternura, mesmo nos instantes de intensas tempestades no reino do coração. É mais fácil olhar para o dia com olhos de bondade nos instantes de bonança, mas diante da noite escura da alma, é imperioso que os olhos sejam inebriados de amor para iluminar os caminhos no rumo do alívio e da cura. Então, olha que bonito essa lição do Pai João, né? Nós precisamos, nos lembremos de nos amar, de nos apoiar, porque tudo é mais fácil quando na nossa vida está tranquila, né? Então, antes do advento da pandemia, nós tínhamos problemas, mas nós não sabíamos quão grande eles eram até sermos forçados a conviver com eles. Por quê? Porque os problemas estão dentro de nós e não fora. E o que acontecia antes era que nós saíamos para trabalhar, para estudar, para fazer as nossas atividades fora de casa como uma fuga e deixávamos de olhar para dentro de nós. E a pandemia nos trouxe isso agora, né? Que nós somos obrigados a olhar para dentro de nós, porque precisamos conviver conosco. E agora, né? Por isso que a flexibilização, né, desse movimento, onde nós voltaremos com as nossas atividades externas, não pode prescindir do quê? Daquilo que nós aprendemos e que estamos aprendendo com esse movimento de olhar para dentro de nós. Por quê? Porque outros ciclos virão, então outras noites virão, como ele diz, né? Outros momentos de turbulência. E nesses momentos de turbulência, o que nós aprendemos com esse que está passando, né? Com esse que estamos passando, vai ser importante para que nós não entremos em desespero, nós não caiamos nas armadilhas do orgulho, né? Nem da arrogância, nem da negação da verdade, do que nós somos, das nossas imperfeições. E além de tudo, quando nós aceitamos que nós mesmos somos falíveis, fica mais fácil também aceitar que o outro próximo de nós também é tão falível quanto nós. Então isso ajuda no desenvolvimento da empatia, do perdão, da solidariedade. E isso, com certeza, é o que o Cristo quis dizer na mensagem dele, né? Se nós tivermos a humildade de reconhecermos quem nós somos, que nós não somos nem superiores e nem infalíveis, colabora para que nós possamos fazer o nosso progresso mais depressa, porque aquele que sabe que precisa de ajuda, pede ajuda, né? E aquele que acha que não precisa, vai demorar mais para descobrir sozinho que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. E fica então o convite, de novo, né, do nosso mestre, que diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Para encerrar, vamos pedir a Jesus, então, que nos ilumine, nos abençoe, nos proteja e nos ajude sempre a encontrarmos o nosso caminho, a encontrarmos ajuda diante das nossas falhas, para que possamos aprender com elas e não tornar a repeti-las. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Muito obrigada para você que ficou até aqui e até mais.